Pessoal, eu teve que mudar o ângulo aí da câmera, tá? Ela desceu um pouquinho porque o meu suporte não tá me ajudando hoje. Mas o que importa é nós seguirmos com o nosso conteúdo, tá? Então eu vou ler a página 55, onde nós estamos falando sobre a prudência, tá? Virtude de quem age com moderação e bom senso. Comunicar suas ideias de maneira clara e adequada, refletir antes de tomar uma decisão, pensar nas consequências de seus atos para o outro e para o ambiente são formas de ser prudente. Ser prudente implica em respeitar regras e combinados, cuidar da saúde, demonstrar respeito aos sentimentos e à vida do outro. Respeitar as leis de trânsito, atravessando a rua na faixa de pedestre, esperando o sinal verde, por exemplo, é uma maneira de exercer a prudência além do respeito. Então, ser prudente é pensar que uma ação nossa pode refletir na vida do outro positivamente quanto negativamente. A partir do momento que a gente leva o outro em consideração, por exemplo, as pessoas que vivem na nossa casa. Olha, eu quero escutar música 11 horas da noite, mas não quero ouvir no fone de ouvido. É prudente eu fazer isso pensando que talvez eu divida o quarto com o meu irmão, que talvez as pessoas da casa já estão dormindo, eu posso ouvir música muito alto, sem o fone de ouvido 11 horas da noite? Talvez não seja prudente e talvez essa sua atitude implique que as outras pessoas no outro dia não tenham um dia muito produtivo, porque dormiram cansada, não estavam muito dispostas devido a isso. Então, pequenas ações que a gente tem e nós pensamos sobre elas, faz com que nós tenhamos atitudes prudentes ou não tão prudentes assim. Respeitar as leis. Por exemplo, se eu vou na padaria e lá fala que só posso entrar de máscara e passando álcool gel. A partir do momento que eu não faço isso, eu não estou sendo prudente, eu não estou pensando na minha saúde, na saúde do próximo, né, no estabelecimento em si. Então, ser prudente é ter consciência dos nossos atos, né? Transmitir a nossa opinião de forma adequada, caso a gente não goste ou não concorde de algo, tá? E seguir as leis que estão lá não apenas para o nosso benefício, mas para o benefício de toda uma cidade, uma convivência, ok? Aqui, nós temos um exercício bem bacana. Observe o comportamento das pessoas que moram próxima a você com relação a algumas situações. No trânsito, em lojas, no uso de telefone celular e em outras ocasiões. Escreva a seguir as suas observações. Então, esse exercício você não precisa responder agora, tá? Você pode responder ele até sexta-feira, dia 30/10, e passe a observar ações suas e das pessoas que estão ao seu redor, que são atitudes certas, prudentes e atitudes não certas. Por exemplo, olha, eu tomei toda a garrafa de água da casa e não enchi. É uma atitude prudente? Visto que às vezes quem encheu aquela garrafa foi a minha mãe encheu, eu tomei tudo e não enchi de volta, né? Meu pai pediu ajuda para catar as folhas, eu não quis ajudar porque eu estava jogando videogame e ele sempre deixa eu jogar videogame. Então pense em situações do seu dia a dia onde você está tendo atitudes corretas, prudentes e atitudes não tão prudentes, mas não precisa ser só sua também, né? Perceba aí nas atitudes de quem mora na sua casa quando essas pessoas estão acertando e quando elas não estão acertando tanto assim, ok? Depois você compartilha, a B pede para que você compartilhe isso e aí no dia 30 você pode compartilhar essa tabela comigo, tá? Pode ser lá no privado e mandar uma mensagem também dizendo o que você achou, se você percebeu alguma atitude sua que você fazia que não era muito bacana, não era muito prudente, mas agora você vai mudar, tá? Pra gente bater um papo bem bacana sobre essas temáticas, ok? Pessoal, na página 56, a gente tem algumas questões do diário de bordo, que é quando a gente amarra as pontas ali do que nós vimos, tá? Então, a primeira questão é, quando decidimos comprar algo, o que devemos fazer para saber se o que queremos é caro ou barato? Tá? Como essas questões ela vem fechar o que nós estávamos falando, vocês podem voltar no início do capítulo, dar uma relida nos textos onde nós estamos falando sobre o dinheiro, sobre o consumo, né? O que é caro de fato, o que é barato e o que é barato, perdão. Será que tudo tem a ver só com a quantidade de dinheiro que a gente gasta ou com a necessidade daquilo que nós estamos utilizando, certo? Que nós estamos consumindo, ok?
2. Cite 3 dicas que você daria a um amigo para ele se tornar menos consumista, tá? Pense que você tem um amigo aí que quer sempre comprar várias coisas. Ele quer o celular que saiu agora, ele quer o videogame que lançou agora, ele quer a chuteira que lançou agora, ou a boneca que lançou agora. Pense aí, quais conselhos você daria para que ele fosse menos consumista? Será que você poderia tomar uma ação de conscientizar? Olha o que nós estudamos ontem em ciências falando sobre consumo, né? Quanto mais a gente consome, mais lixo a gente produz, né? Isso acaba poluindo aí o nosso planeta, acaba supersaturando, fazendo com que ele tenha um superaquecimento, tá? Então pense aí que dicas você daria para esse seu amigo, ok? 3. O que pode nos trazer felicidade? Para muitas pessoas, olhar a natureza, estar com a família ou escutar músicas é motivo de felicidade. Pense em coisas que fazem você feliz e não dependem de dinheiro, tá? Essa 3 aqui é o momento pra gente refletir e pensar que por mais que nós falamos do dinheiro, nós vimos que esse dinheiro, ele é necessário para a nossa sociedade, que coisas que nos fazem feliz, que nos realizam ali, que não precisam de dinheiro, ok? Seja uma brincadeira, um momento com alguém, algumas pessoas da sua vida, tá? E aí você escreve lá na 3, tá bom? Pessoal, a nossa tarefa, ela é uma ficha-filme. Normalmente a gente faz uma ficha de leitura, onde vocês leem o livro e respondem aí algumas questões sobre ele. O que nós vamos fazer é uma ficha-filme. A Pro vai encaminhar um arquivo lá no grupo do WhatsApp sobre questões do filme que vocês vão assistir. O filme que vocês vão assistir é a sugestão do nosso próprio livro, ó, o Aui, quem já assistiu? Pra gente entender um pouco mais sobre essa ação do consumo, consumir mais do que o nosso planeta está produzindo. Lembra que nós falamos sobre recursos naturais renováveis, os recursos naturais não renováveis, né? O aquecimento global, o gás carbônico. Nós estamos abordando essas questões. Amanhã tem aula de geografia, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, tá? Então esse filme, ele retrata o que aconteceu com uma sociedade que foi trilhando por esse caminho e não se conscientizou das coisas que nós estamos discutindo hoje, tá? Então vocês vão ter até o dia 30/10 para fazer essa tarefa também, assim como a tabelinha da página 55. Eu vou mandar a ficha hoje mesmo, tá? No nosso plano semanal tem um link embaixo do filme no YouTube, ele tá por partes, mas é o filme certinho dublado para que vocês assistam, tá? Mas podem assistir em outras plataformas, caso vocês tenham, tá bom? E depois a gente debate mais essa questão nas próximas aulas, tá? Então fica até sexta-feira a tarefa de hoje para assistir o filme Aui e pra gente relacionar aí tudo que a gente tá estudando essa semana, né, sobre cuidado, pra gente ver como é um ciclo sobre o dinheiro, como aprender a usar o dinheiro, a consumir corretamente. Consumindo corretamente, a gente produz menos lixo, produzindo menos lixo, a gente sobrecarrega menos os nossos recursos e o nosso ambiente, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse trabalho aqui, né, essas atividades, essa apostila, ou queiram conversar sobre essa temática, é só mandar mensagem pra mim, tá? Aguardo vocês amanhã.